As páginas antigas da Bíblia sussurram sobre seres de tamanho e força extraordinários, os Nefilins. Esses seres misteriosos são mencionados em passagens enigmáticas que têm intrigado estudiosos e leitores por gerações. A própria menção dos Nefilins evoca imagens de gigantes poderosos e seres de origem celestial. Essas figuras enigmáticas cativaram leitores e estudiosos por séculos, provocando debates intermináveis e incendiando imaginações. A busca por entender quem eram os Nefilins levou a inúmeras teorias e interpretações, cada uma mais fascinante que a outra. Seriam eles gigantes reais que caminharam pela terra, descendentes de anjos e humanos? Ou talvez fossem seres de outro mundo, enviados para interagir com a humanidade em tempos antigos? A ideia de que seres celestiais poderiam ter caminhado entre nós é ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Ou seriam meras figuras míticas, representações simbólicas do potencial da humanidade para grandeza e destruição? Talvez os Nefilins sejam uma metáfora para os extremos da condição humana, simbolizando tanto a nossa capacidade para feitos extraordinários, quanto para a ruína. Este vídeo mergulha nos relatos bíblicos dos Nefilins, explorando suas origens, seu impacto no mundo antigo e sua presença duradoura na cultura popular. Vamos examinar como esses seres foram retratados ao longo dos séculos e o que essas representações nos dizem sobre as culturas que as criaram. O próprio termo Nefilim é envolto em mistério. A palavra aparece em textos antigos, mas seu significado exato tem sido objeto de muita especulação e debate acadêmico. Derivado do verbo hebraico nafal, que significa cair, ele foi interpretado de várias maneiras, incluindo caídos, aqueles que fazem outros cair, ou mesmo gigantes. Cada interpretação oferece uma nova perspectiva sobre quem ou o que os Nefilins poderiam ter sido. Sua natureza e origem exatas permanecem um assunto de muito debate, alimentando ainda mais o fascínio que os cerca. A cada nova descoberta arqueológica ou interpretação textual, a história dos Nefilins se torna ainda mais complexa e intrigante. Junte-se a nós enquanto embarcamos numa jornada por textos bíblicos e tradições antigas para descobrir a verdade por trás desses seres enigmáticos. Vamos explorar as teorias, examinar as evidências e tentar desvendar o mistério dos Nefilins, esses seres que continuam a capturar a imaginação de tantos. O principal texto bíblico que nos apresenta os Nefilins é encontrado em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Este trecho é um dos mais enigmáticos e debatidos de toda a Bíblia, gerando inúmeras interpretações e teorias ao longo dos séculos. Essa passagem descreve uma época em que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram como esposas quem eles escolheram. Este evento é descrito de forma breve, mas seu impacto é profundo e duradouro, levando a uma série de consequências que moldaram a história bíblica. Essa união, considerada não natural e transgressiva, resultou no nascimento dos Nefilins, descritos como os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Os Nefilins são frequentemente retratados como gigantes ou seres de grande estatura e força, figuras que inspiraram tanto medo quanto admiração. A identidade dos filhos de Deus nesta passagem é um tópico de intensa discussão teológica. Teólogos e estudiosos têm debatido por séculos sobre quem exatamente eram esses filhos de Deus e qual era a natureza de sua relação com as filhas dos homens. Alguns os interpretam como poderosos governantes humanos ou descendentes da linhagem piedosa de Sete, a terceira geração de Adão e Eva, que manteve a adoração a Deus em um mundo cada vez mais corrupto, enquanto outros os veem como seres angelicais que se rebelaram contra Deus. Esta visão sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos que desceram à terra e se envolveram com a humanidade de maneiras proibidas. Esta última interpretação vem de antigas tradições judaicas e cristãs,
que entendiam o termo filhos de Deus, ou Bene Elohim em hebraico, como referência a seres divinos. Textos como o livro de Enoque expandem essa narrativa, detalhando as ações e consequências desses anjos caídos. Independentemente de sua natureza precisa, a chegada dos Nefilins coincide com uma escalada de perversidade e violência na Terra. A presença desses seres poderosos e sua influência sobre a humanidade parecem ter exacerbado a corrupção e o caos. Sua presença parece ter corrompido o mundo, afastando a humanidade de Deus. A narrativa sugere que os Nefilins desempenharam um papel significativo na degradação moral e espiritual da sociedade da época. A narrativa bíblica sugere que sua existência foi um fator-chave na decisão de Deus de enviar um dilúvio catastrófico para purificar a terra. O dilúvio de Noé é visto como uma resposta divina à corrupção generalizada, uma tentativa de restaurar a ordem e a santidade no mundo. O livro de Gênesis pinta um quadro sombrio do mundo antes do dilúvio, atribuindo grande parte do caos e da corrupção à influência dos Nefilins. Esses seres, descritos como gigantes e heróis de renome, eram o resultado de uma união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Sua presença, nascida de uma união proibida, parece ter amplificado os piores impulsos da humanidade, levando à violência generalizada, injustiça e decadência espiritual. A terra estava cheia de violência e a corrupção se espalhava como uma praga, afetando todos os aspectos da vida. Gênesis capítulo 6, versículo 5, afirma que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Este versículo destaca a profundidade da depravação humana, uma condição que parecia irreversível. Este versículo sugere um declínio moral generalizado, com os Nefilins potencialmente desempenhando um papel significativo nessa espiral descendente. A sociedade estava em um estado de desordem, onde a moralidade e a justiça eram praticamente inexistentes. Sua imensa força e influência provavelmente incutiam medo e admiração, levando alguns a seguirem seu exemplo corrupto. Os Nefilins eram vistos como figuras poderosas, quase divinas, e sua presença dominava a paisagem social e cultural da época. O dilúvio, um evento cataclísmico que remodelou o mundo, é apresentado na Bíblia como a resposta de Deus a essa perversidade desenfreada, tipo um limpa geral que Deus deu no mundo. A água cobriu a terra, destruindo tudo o que havia sido corrompido. Serviu como um julgamento divino, apagando tudo e oferecendo à humanidade a chance de um novo começo. Após o dilúvio, a terra foi renovada, e a humanidade teve a oportunidade de recomeçar, livre da influência corruptora dos Nefilins. Os Nefilins, junto com o resto da humanidade, exceto Noé e sua família, foram varridos pelo dilúvio, sinalizando o fim de seu reinado de terror. Noé, um homem justo, foi escolhido para preservar a vida e iniciar uma nova era de esperança e renovação.